Nos episódios anteriores, nós estudamos o aspecto clínico do câncer oral. Usualmente, a despeito da variabilidade das manifestações clínicas, da aparência clínica do câncer oral, ele obedece a um padrão. Padrão esse que se caracteriza nos estádios iniciais pela aparência clínica das desordens, das lesões potencialmente malignas, quais sejam as lesões e as condições cancerizáveis da mucosa oral. Já nos estádios avançados do câncer invasivo, ele se apresenta com o aspecto de uma ulceração, apresentando as bordas endurecidas ou em forma de rolete. Lembrando que, essencialmente, a diferença entre uma lesão e uma condição cancerizável é o fato de que uma lesão cancerizável, pré-maligna, pré-cancerosa, tais como a leucoplasia, a eritroplasia, a leucoeritroplasia, a leucoplasia verrucosa proliferativa, ela se caracteriza por já apresentar uma área alterada histomorfologicamente, em que já apresenta células com graus variados de displasia, desde uma displasia leve ao câncer intraepitelial ou câncer in situ. Já uma condição pré-cancerosa é uma doença que apresenta um componente de natureza sistêmica, tais como as doenças autoimunes, dentre as quais o líquen plano, o lúpus eritematoso, em que esse processo inflamatório de natureza crônica, ele induz, ele predispõe as células presentes nessa área contendo essa condição pré-cancerosa há alterações displásicas. Então, essencialmente, é essa a diferença entre uma lesão e uma condição pré-cancerosa. Na lesão, já existe a área alterada histomorfologicamente, enquanto que na condição, ainda essa área não apresenta essas alterações displásicas, contudo, apresenta um processo de natureza sistêmica que predispõe ao aparecimento dessas alterações displásicas do tecido epitelial, que em ambas lesões e condições pré-cancerosas não obrigatoriamente pode evoluir para o câncer oral. De maneira que nós daremos sequência ao estudo do câncer oral, abordando um outro aspecto importante do seu mecanismo, qual seja o mecanismo de geração de metástases e da sua disseminação, que guarda uma relação com a sobrevida dos pacientes. E se você se interessou por esse tema, eu sugiro que continue assistindo a esse episódio, a esse programa, que é mais uma produção da ABS Radio, o programa ou episódio que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos na área da saúde, especialmente em odontologia. E eu lembro a você que eu sou o Dr. Antônio Beltrão Schutz, com mestrado e doutorado em patologia oral, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, Unidade Bauru. Também frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na Hochschule Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Anhalt, em Köthen, na Alemanha. Isto posto, nós passamos a estudar o mecanismo metastático, de disseminação metastático, para nos momentos finais desse podcast contextualizarmos essas metástases no contexto do câncer oral, do carcinoma de células escamosas da boca. Essencialmente, primordialmente, o mecanismo da metástase envolve o desgarramento de uma célula cancerosa do tumor primário, com a consequente invasão
do tecido conjuntivo por meio da fragmentação, degeneração, dissolução da membrana basal presente na junção epitélio-conjuntivo, de maneira que a célula cancerosa, ao atingir o tecido conjuntivo, interage com componentes da matriz extracelular, adere a essa matriz extracelular e se movimenta no direcionamento dos vasos sanguíneos e linfáticos. Ao atingir esses vasos sanguíneos e linfáticos, ela se liga nas células que revestem esses vasos, como as células endoteliais, penetra pelos espaços entre essas células endoteliais, atinge o interior desses vasos sanguíneos e linfáticos, de maneira que, ao atingir o interior desses vasos, ela resiste às forças hemodinâmicas presentes no interior desses vasos, resiste à resposta imune, de maneira a atingir o órgão-alvo. Ao atingir o órgão-alvo, ela sintetiza e secreta citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que propiciam a colonização desse órgão-alvo. É importante se ressaltar que desde o desgarramento da célula cancerosa do tumor primário até a colonização do órgão-alvo, esse mecanismo em cada uma dessas etapas envolve essa geração, esse mecanismo biológico de geração de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que caracterizam essa ultrapassagem, propiciam essa ultrapassagem dessas etapas sucessivas. É importante se ressaltar que, para que esse processo de disseminação metastática se efetue, é necessário que cada uma dessas etapas seja ultrapassado. A interrupção, a paralisação em cada uma dessas etapas determina a não continuidade desse processo de disseminação metastática. E a característica responsável por cada uma dessas fases, da ultrapassagem de cada uma dessas fases, dessas etapas pela célula cancerosa, é propiciada pela mutação somática. Lembrando que a mutação somática é aquela que ocorre em células não germinativas. De maneira que, a despeito da grande maioria dos pacientes portadores de câncer oral morrerem em decorrência do não tratamento ou do tratamento não bem sucedido dessas metástases, a disseminação metastática ela é considerada um processo ineficiente, porquanto somente algumas poucas células, alguns tipos de clone de células, é que vão adquirir características por meio dessa mutação somática que as tornem aptas a ultrapassar cada uma dessas fases, dessas etapas, desde o desgarramento até a colonização do órgão-alvo, de maneira a estabelecer essas metástases. É importante se ressaltar que mesmo tumores T1N0, ou seja, tumores de pequeno tamanho e que não apresentem no momento do diagnóstico linfonódulos palpáveis, cerca de 15 a 25% deles poderão desenvolver metástases. Também é importante se ressaltar que cerca de 5% dos pacientes eles morrem em decorrência de metástase distantes, mesmo o tumor sendo pequeno e indetectável clinicamente, sendo detectável somente quando da autópsia desses pacientes. Contudo, a despeito dessa teoria da progressão da cascata metastática ter sido uma das mais difundidas e aceitas, ela apresenta alguns pontos obscuros, como, por exemplo, o fato de que uma célula metastática presente num órgão-alvo,
ela não apresenta um potencial metastático comparativamente à célula do tumor primário mais acentuada, quando, em tese, ela deveria apresentar. Isto posto, os autores desenvolveram outras teorias, os pesquisadores desenvolveram outras teorias relativamente a do compartimento transiente. Essa teoria do compartimento transiente é uma variação dessa teoria da progressão da cascata metastática, em que as mutações somáticas responsáveis por esse potencial metastático ocorreriam em todas as células do tumor primário, contudo, somente aquelas células em que na etapa final, na fase final, na cascata final, no estágio final, mecanismos epigenéticos, tais como a metilação e a acetilação, que nós estudamos quando da carcinogênese, seriam responsáveis pela aquisição desse potencial metastático. Também uma outra teoria decorre do fato de que as células cancerosas, elas apresentam a capacidade de se fusionar com leucócitos, dentre os quais macrófagos, eosinófilos, linfócitos, que seriam responsáveis por essa disseminação, por esse potencial metastático característico desses tumores. E a propósito dessas teorias relativamente a essa disseminação metastática, a única que de fato pode ser comprovada microscopicamente é essa da fusão de células, a despeito de não ser, dentre as teorias relativas a esse potencial metastático, a mais aceita. E a propósito disso, quando eu realizei a minha tese de mestrado na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudando a graduação histológica dos carcinomas de células escamosas da boca, que sofreram alteração dessa graduação por meio do seccionamento seriado ou semisseriado desses tumores, eu identifiquei num percentual considerável de tumores que tiveram alteração dessa graduação histológica de malignidade para mais, num percentual acentuado de lesões apresentando esses êmbolos de células cancerosas, essa fusão de células cancerosas. Também uma outra teoria proposta para explicar esse potencial metastático é o fato de que, para muitos autores, essa colonização do alvo, do órgão-alvo, pelas células cancerosas com maior potencial não ocorreria. O que ocorreria seria a disseminação não da célula cancerosa, não o desgarramento da célula cancerosa com a consequente invasão do sistema vascular sanguíneo ou linfático por células cancerosas, mas tão somente a disseminação por meio dessa vasculatura de material genético, DNA, material genético esse que no órgão-alvo, sejam linfonodos regionais, sejam órgãos distantes, as células embrionárias, stem cells embrionárias desses órgãos, se fusionaria com esse DNA dessas células com maior potencial metastático, determinando o surgimento da metástase. Por sua vez, um modelo alternativo ao modelo do compartimento transiente ou de curta duração é o modelo da oncogênese inicial. A diferença básica entre esses dois modelos se dá com relação à origem
desses clones, dessas subpopulações de células apresentando potencial metastático. No modelo do compartimento transiente ou de curta duração, essas células com potencial metastático são originadas, como nós vimos, no final da cascata metastática, por meio de mecanismos epigenéticos, tais como a metilação, a acetilação. Já nesse modelo oncogênico inicial, ele ocorre a formação desses clones metastáticos, dessa subpopulação metastática, ocorre no período inicial dessa oncogênese, que foi identificada por meio da tecnologia do microarray do DNA, em que essa subpopulação com potencial metastático ela apresenta uma assinatura genética direcionada para esse potencial metastático. Entretanto, a exemplo das outras teorias, ela apresenta alguns questionamentos, algumas falhas, alguns pontos não bem esclarecidos, como, por exemplo, se essa subpopulação com esse potencial metastático se origina no início da oncogênese, seria esperado, considerando esse mecanismo, um número bem maior de metástase que é identificado corriqueiramente na clínica. Já o modelo da susceptibilidade genética, a exemplo do modelo da oncogênese inicial, são modelos mais atualizados relacionados com a capacidade preditiva dessa expressão gênica desse potencial metastático. De maneira que esse mecanismo da susceptibilidade genética, ao contrário desses outros modelos de predição da expressão gênica na direção do potencial metastático, esse modelo a susceptibilidade genética, atribui não somente características decorrentes de mutações somáticas a esse potencial metastático, mas também que esse potencial metastático poderia ser herdado por meio da segregação em diferentes populações, de maneira que ele estaria presente, esse potencial metastático, essa capacidade de disseminação metastática dessas subpopulações, desses clones de populações celulares presentes na massa tumoral com maior capacidade de disseminação metastática, estaria presente antes mesmo da oncogênese inicial. E a propósito desse mecanismo, atribui-se que esse mecanismo da susceptibilidade genética, ele conciliaria ambos os outros modelos, tais como, por exemplo, o modelo da oncogênese inicial com o modelo da progressão, em que essa capacidade preditiva no direcionamento das metástases, do potencial metastático, se estabeleceria no início da oncogênese e que, com a evolução do tumor, com as mutações somáticas ocorrendo nas diferentes fases dessa cascata metastática, a célula, ao completar esse programa metastático, determinaria o estabelecimento da metástase em um órgão distante. Isto posto e compreendido o mecanismo geral da disseminação metastática, da geração, da produção de metástases, relativamente ao câncer oral, ao câncer de boca, a principal causa de morte, a exemplo dos outros tipos de cânceres, é basicamente a presença de metástases
não tratadas ou então tratadas com insucesso, mal sucedidas no tratamento. E a propósito dessa disseminação metastática, no contexto do carcinoma de células escamosas da boca, o principal fator prognóstico é a disseminação metastática para os linfonodos regionais do pescoço e da glândula parótida. Relativamente à glândula submandibular, essa disseminação não é tão frequente em decorrência da ausência ou da menor drenagem linfática nessa glândula. Também constata-se que, relativamente ao carcinoma de células escamosas da boca, existe uma relação entre a sobrevida dos pacientes e a detecção desse câncer metastático loco-regional. Ou seja, pacientes que apresentam os linfonodos palpáveis com evidência de câncer metastático apresentam uma sobrevida de pelo menos 5 anos, algo em torno de 15 a 40%. Já em relação àqueles pacientes que não apresentam evidência de metástase nesses linfonodos regionais, o percentual de sobrevida desses pacientes de pelo menos 5 anos é maior do que 90%. Também constata-se uma relação entre a extensão da lesão, a presença desses linfonodos regionais e a sobrevida dos pacientes, de maneira que lesões de pequeno tamanho, de pequena extensão e com ausência de linfonodos regionais, essa sobrevida ela é, a despeito de ser maior, cerca de aproximadamente de até 40% desses pacientes podem apresentar essas metástases para esses linfonódulos loco-regionais ocultas. Contudo, não somente a extensão ou o tamanho do tumor primário guardam uma relação com a presença de metástase nos linfonodos regionais e, consequentemente, a sobrevida e ao prognóstico do paciente. Também outros parâmetros, como a localização, parâmetros histomorfológicos, tais como a profundidade de invasão, a invasão linfovascular, a presença de êmbolos de células cancerosas, também são parâmetros que se interrelacionam, que apresentam uma correlação positiva entre si e com o tamanho do tumor, com a extensão do tumor primário relativamente a essa detecção, a essa presença de metástase nos linfonodos regionais, consequentemente à sobrevida do paciente e ao prognóstico. Parâmetros histomorfológicos, parâmetros esses que serão objeto do nosso próximo podcast relativamente aos aspectos histomorfológicos do câncer oral relativamente ao seu prognóstico e tratamento.